Pessoal, então vamos lá. Energia mecânica, ok? Qual é o conceito básico aqui, tá, sobre energia mecânica? Nós temos, vou começar já com um exemplo bem simples, que vai ficar mais fácil para a gente já entender, ok? Então você tem um objeto, ok? Esse objeto ele tem uma massa, vamos colocar 1 quilograma. 1 quilograma. Tá? E nós vamos soltar esse objeto do repouso, ok? Então esse objeto ele vai sair daqui com a velocidade inicial igual a zero, ok? Metros por segundo. 0 metros por segundo. Vai ser 0 metros por segundo. E ele vai descendo. Tá? E a altura, nesse caso aqui, vamos colocar uma altura de 10 metros. Ok? 10 metros. Essa é a altura que o objeto vai sair. O que é isso aqui? Uma queda livre, né? Então vamos lá. Agora nós vamos resolver esse problema da queda livre. Vocês já resolveram ele, nós já resolvemos de outra forma, usando leis de Newton, né? Que é a força da gravidade. Agora nós vamos usar energia, beleza? Então vamos lá. Então nós vamos soltar um corpo, massa de 1 kg, da velocidade ele vai ser zero, a gente está soltando, beleza? E de 10 metros de altura. Então aqui, qual é os dois conceitos que tem aqui? São dois conceitos. Um é energia cinética, tá? Energia cinética. Energia cinética. Que é igual ao quê? O que é energia cinética? Eu vou chamar a energia EC. Energia cinética. É igual a massa vezes a velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. Ok? Então, aqui inicialmente, qual é a energia cinética inicial nesse caso aqui? Energia cinética. Vou colocar um izinho para dizer que a energia cinética inicial é a massa. Quanto que é a massa? 1. Quanto que é a velocidade? 0 ao quadrado dividido por 2. Quanto que vai dar? 0 ao quadrado dá 0, 0. Isso aqui deu 0. Então, a energia cinética é zero. A energia cinética está relacionada com a velocidade. Se a velocidade é zero, a energia cinética é igual a zero. 0 Joule. Ok? Vou usar só o J, tá? Energia cinética, 0 Joule. Isso é energia. Beleza? Ok. Já apareceu aqui o conceito de Joule, tá? Então, Joule é o nosso conceito de energia. Beleza? Se você lembra, às vezes estão mais acostumado, né, com calorias, né, quilocalorias. Mas isso tem, quilocaloria. 4,18 joule é igual a 1 caloria. 1 caloria, né? 1 caloria é igual a 4,18 joule. Ok? Quando a gente for falar de calor, a gente vai entrar aqui. Agora vamos ao seguinte. Vamos para outro tipo de energia que ele está aqui inicialmente. Outro tipo de energia. A outro tipo de energia é a energia potencial. Tá? Energia potencial. O que é essa energia potencial? A energia potencial, a definição de energia potencial, vou chamar de EP, a energia potencial, é igual a M, nesse caso aqui que está no campo gravitacional, né? mgh, altura. Massa vezes gravidade vezes H. O Gzinho, que a gente já sabe que é o G da gravidade. O G da gravidade, nós vamos usar aqui aproximadamente 10, tá? Metros por segundo ao quadrado. É a aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra. Ok? Então é o nosso Gzinho. Beleza, então uma vez que a gente tem isso, tá, vamos calcular aqui. Qual é a energia potencial inicial aqui? Que a gente tem duas situações. A situação inicial, ele está nesse ponto aqui, tá? E a situação final. Situação final, onde que o objeto atingiu o solo. Tá? Então ele vai sair daqui e vai atingir o solo. Tá? Inicial, a energia potencial inicial, vou colocar um izinho inicial.
vai ser a massa. Qual que é a massa do objeto? 1. Qual que é o G? 10. Qual que é a altura inicial? A altura inicial é igual a 10 metros vezes 10. Então vai dar quanto aqui? 10 vezes 10, 100 vezes 1, 100. 100 joules, ok? Então, inicialmente, o objeto tem 0 de energia cinética, mas tem 100 joules de energia potencial, ok? Entendido? Bem entendido até aqui? Beleza. Então, agora, uma vez que a gente tem a energia cinética inicial e a energia potencial inicial, nós temos as duas coisas, nós podemos definir uma coisa que se chama energia mecânica. Energia mecânica. O que é essa energia mecânica? A energia mecânica nada mais é do que a soma da energia cinética mais a energia potencial, ok? Então, se você somar as duas, você vai ter a energia mecânica. Então, vamos ver quanto que vai dar essa energia mecânica inicial. Vamos fazer a conta. A gente vai ter assim, energia mecânica inicial vai ser igual a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. Então, a energia cinética inicial, quanto que é? 0. Quanto que é a energia potencial inicial? É igual a 100. Okay? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o quê? Quanto que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter de energia mecânica inicial 100 joules. Ok? Beleza, então agora nós descobrimos, né, inicialmente, qual que é a energia mecânica. A energia mecânica inicial é igual a 100. Energia mecânica inicial é a soma da energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular agora qual que é a situação final. Tá? Final. Se a mesma energia que saiu daqui, agora tem duas situações. Que a mesma energia mecânica inicial chegar lá no final, não perder nada no meio do caminho, por atrito, por nada, nós vamos dizer que é o seguinte, que a energia mecânica foi conservada, porque não perdeu nada no meio do caminho. Ok? Então vamos fazer primeiro esse caso. O caso onde a energia mecânica não tem atrito, não tem perca por atrito, por nada, tá? E a mesma energia mecânica inicial vai ser a energia mecânica final. É o caso de que houve conservação da energia mecânica, tá? Conservação da energia mecânica. Tá? Não vamos confundir geral com a conservação da energia geral, que é também, depois vamos entrar em detalhes aí. Mas, aqui, ó, conservação da energia mecânica. A energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Então, vamos lá. Então, se caso a mesma quantidade de energia mecânica inicial, que era 100 joules, ela chegar aqui no final, né? Chegar aqui no final, a parte final, chegar com a mesma energia mecânica, então nós vamos dizer que a energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial quando há conservação de energia. Tá? Então, nesse caso, é um caso que há conservação da energia mecânica. Então, houve conservação da energia mecânica, a energia mecânica final vai ter que ser igual à energia mecânica inicial, porque não perdeu parte da energia no caminho, tá? Por atrito, por outra coisa. Então, a energia mecânica final vai ser igual a 100, não é? Então, a energia mecânica final vai ser igual a 100 joule, ok? Bem, uma vez que eu tenho essa informação privilegiada, que eu sei que não perdeu o caminho, estou usando a conservação da energia mecânica, sendo válida, não tem atrito, né? Caso sem atrito, caso sem
atrito, não teve atrito no meio do caminho, né? Então a energia mecânica final é igual a 100, beleza? Que é igual a energia mecânica inicial. Então vamos agora. Agora a gente sabe o seguinte, que 100, vamos a uma equação, é igual a energia cinética final mais a energia potencial final, ok? Olha só, olha esse passo, que a energia mecânica final, né, é só a definição dela, energia cinética final mais energia potencial final. Então esse 100 vai ser igual ao quê? Energia cinética final, massa, né? Massa, velocidade final ao quadrado dividido por 2, mais mgh final, altura final. Tá? Qual foi a altura final aqui? A altura final é igual a zero. Eu estou colocando igual a zero, e aqui o h, nesse ponto aqui, o h é igual a 100. O h inicial era igual a 100. Né? O h inicial é igual a 100 e o h final é igual a zero, porque saiu do 100 e desceu para o zero, para cá, okay? Até chegar no zero. E a energia cinética, a velocidade final, eu não sei quanto que é. Tá? Eu quero descobrir essa energia, essa velocidade final. Tá? Eu quero descobrir isso daqui. Então, de tudo, eu tenho todas as outras, a massa, o g e a altura final. Eu tenho, só falta a velocidade dessa equação. Então, eu preciso descobrir quem é a velocidade. Vamos ainda melhorando essa equação. 100 é igual, a massa eu sei que é 1 vezes essa velocidade final ao quadrado eu não sei, dividido por 2, mais a massa aqui, 1, o g é 10 da gravidade, e o h final quanto que é? 0 nesse caso. Né? E é 0. E chegou na altura final, lá no solo. Então, com isso daqui nós vamos ter o quê? Esse termo vai dar 0. 1 vezes 10 vezes 0, dá 0, beleza? Vai sobrar o que para nós aqui? 100 é igual a velocidade final ao quadrado dividido por 2, ok? O 2 multiplica por 100, 2 vezes 100 é igual a velocidade final ao quadrado. Então a velocidade vai dar, isso aqui vai dar 200, a gente tira a raiz dos dois lados, né? Raiz de 200, né? É igual a velocidade final. Ok? Descobrimos a velocidade final. Então, o que? A nossa velocidade final vai ser a raiz de 200. Tá? Raiz de 200. Eu vou deixar assim, tá? Raiz de 200. É a nossa velocidade final. Ok? Claro que no AVA vocês vão colocar o número. Calcula a raiz de 200, vê as casas decimais e coloca o valor. Beleza? A resposta quando pedir na lista de exercício. Então, vamos recapitulando. Nesse caso aqui, a energia cinética inicial é igual a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, porque não tem atrito, sem perda de energia. Ok? Nesse caso, vale a conservação da energia. Então, nós encontramos a velocidade final, nesse caso que deu raiz de 200. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, que é o outro caso. Eu vou deixar exercícios desses aqui na lista para vocês fazerem nesse formato aqui com conservação de energia. Agora vamos para um outro tipo de problema, que é quando não há conservação de energia. Okay? Quando há perda de energia no meio do caminho, tem perda. Tá? Então vamos lá. Nesse caso, quando a gente não tem conservação de energia, é o caso, vamos colocar aqui o caso com atrito. Com atrito. Caso com atrito, o que vai acontecer? Nós vamos ter a energia mecânica inicial, mesmo problema anterior. Vamos usar o mesmo problema anterior. Um objeto que tem massa igual a 1 kg, tá? Está na mesma altura, vamos colocar ali, altura, um H inicial igual a 10 metros, tá? 10 metros de altura. Aqui o H final é igual a 0, né? Metros, ok? E sai do repouso com a velocidade inicial
igual a zero. Beleza? Mesmo problema anterior. Só que agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui, a energia mecânica inicial, a energia mecânica final não, vamos colocar da seguinte, vamos colocar uma forma mais, das duas formas dá, mas vamos colocar assim. Vamos colocar perda de 20%, mais fácil, perda de 10%, perda de 10% em atrito. Então, nesse caso aqui, tem atrito no meio do caminho. Atrito. E ele tomou 10% da energia. Então, vamos lá. Quanto que é a energia inicial? A energia mecânica inicial é igual a 100. Ok? Se até o final ele perdeu 10%, quanto que ficou de energia mecânica final? Olha, 100, né? Se não tivesse perda nenhuma, ia chegar a 100 lá no final. Mas como que ele perdeu 10% de energia, 10% de 100 é 10. Então só sobrou a energia mecânica final, sobrou 90 Joule. Só 90, tá? Joule. Só sobrou 90 Joule. Ok? Então a energia mecânica teve 10% de perda, né? Então ele ficou só 90 no final. Perdeu 10% para o atrito, tá? Teve uma perda de 10% por atrito. Ok? Então a energia mecânica inicial, a final, não é igual à inicial, porque perdeu por atrito. Então, nesse caso, não há conservação de energia mecânica. Beleza? Então, vamos lá. Como que a gente calcula a velocidade final agora, a gente sabendo que teve essa perda de 10%? Tá? Vamos tentar calcular agora? Beleza, fica um pouco diferente aqui, mas vão entender. Ó, a energia mecânica final vai ser agora, não é mais 100, é 90, tá? 90 é igual a massa vezes velocidade final ao quadrado dividido por 2, mais mgh final. Okay? Nesse caso, o h final é igual a zero, mesma coisa do anterior, desse tempo vai dar tudo zero. Okay? E aqui, ó, esse massa é igual a 1, né? O 2 passa multiplicando, 9 vezes 2 vai dar 18, vai dar 180, né? Igual a velocidade final ao quadrado. Então, a velocidade final vai ser raiz de 180. Ok? Perceberam aí a sutileza? Né? Então, o que aconteceu? Você, no caso anterior, a gente não tinha atrito. A mesma energia mecânica inicial chegou lá no final, a energia mecânica final. Então, a velocidade deu raiz de 200. Agora, como nesse problema se perdeu 10% de atrito, a energia mecânica final ficou menor. Claro, a velocidade também ela atingiu uma velocidade menor, porque no meio do caminho o atrito foi tomando energia do sistema, né, da bolinha ali que está caindo, e o que aconteceu no final? Chegou com a energia, com a velocidade menor, que era o esperado. Né? Então, quando você tem uma queda numa câmara de vácuo, né, sem atrito, é uma coisa, velocidades, né, todos os corpos caem com a mesma velocidade, né, com a mesma aceleração, e vão ter, consequentemente, com as mesmas velocidades que vão aumentando, se saírem de velocidades iniciais iguais. Né? Então, mesma aceleração. Agora, aqui, né, nós temos o seguinte, né, nós temos o atrito, né, e o atrito, ele depende, né, da forma do corpo. Né? Se tem por exemplo, um paraquedas, uma área grande, né, de queda, um objeto que tem uma área grande, ele vai planar, né, o atrito vai ser muito maior. Né? Tá? Então, é diferente. Por isso, essa é a importância do atrito, que você está na atmosfera. Na atmosfera mesmo, com ar, você tem atrito. Né? Então, a gente faz aproximações. Né? Quando a gente quer soltar uma pedra de cima de uma ponte,
que eu falo que vale a equação cinemática, ali eu estou fazendo uma aproximação. Tudo bem? Então, agora aqui, vou só especificar um pouquinho melhor sobre essa questão do atrito aqui, né, e da conservação da energia, tá? O que nós temos aqui, né? Nós sabemos, é uma lei válida, que é sempre válido, é o seguinte, que é a variação da energia cinética, a variação da energia cinética é o trabalho realizado pela força, tá? Eu vou entrar aqui nisso daqui na próxima aula. Mas, a variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado pela força, ok? A força normal, você tem um corpo, né? Aqui no caso da queda livre. Viu? Qual que é a força que está atuando aqui? A força é a força da gravidade, né? Que é m vezes g, ok? Força resultante, né? Aqui, porque esse corpo não tem nada aqui. Se tiver atrito, né? Você tem uma outra força de atrito contrário, né? E aí você vai ter uma força resultante, que se força igual a mg da gravidade menos a força de atrito, beleza? Mas vou colocando aqui só uma força, tá? No corpo, no vácuo aqui. Só a força peso, né? Sem atrito. Então é essa força. Essa força realiza trabalho, ok? Nós vamos definir o que é esse trabalho, tá? Essa força realiza trabalho. O que significa isso? Trabalho é o seguinte. Você tem trabalho. Vamos lá. Trabalho. Trabalho é igual. Você tem um corpo, né? Qualquer corpo, pode ser isso aqui com a força, ou só no plano mesmo, né? No plano aqui no chão. Aplica uma força sobre esse corpo. Uma força F. Quando você aplica uma força F sobre esse corpo, tá? Você está realizando, você vai deslocar ele para uma distância D aqui, tá? Uma distância D. Okay? Vou colocar aqui, distância D. Então o trabalho, nesse caso, vai ser a força produto escalar com essa distância D. Ok? Caso uma força constante, tá? Com uma distância constante aqui. Então, produto escalar. Ok? Grosso modo, se está em linha reta, tudo aqui, eu posso dizer que isso aqui simplesmente é a força vezes o deslocamento. Tá? O módulo da força vezes o deslocamento. Ok? Então, isso aqui é o trabalho. O trabalho também ele é escrito em Joule. Tá? Joule. J. Força vezes distância. Okay? Quando você tem o caso de forças igual à gravidade, essa força ela é chamada de uma força, chama força conservativa. Força conservativa. Força conservativa. Uma força conservativa, ela pode ser escrita em termos de um potencial. Tá? E aí que entra essa energia potencial, que eu estou colocando, potencial, que é o mgh. Okay? Então, a força da gravidade, né? A força da gravidade, nesse caso aqui, força gravitacional. A força gravitacional é uma força conservativa, porque ela pode ser escrita em termos de uma energia potencial, né? Energia potencial. Tá? Já a força de atrito não é uma força conservativa, porque a gente não consegue escrever ela em termos de uma energia potencial. Ok? Então, quando você tem a variação da energia cinética, nesse caso é igual o trabalho, né, realizado por essa força gravitacional nesse caso aqui. Okay? Se tiver força de atrito, você vai ter que somar mais o trabalho realizado pela força de atrito, tá? Que é a força que não é conservativa. Tá? Então, essa lei aqui, quando só tem não tem atrito, esse termo aqui é igual a zero. O trabalho da força de atrito é igual a zero. A força de atrito rouba a energia do sistema, tá? Como nós vimos aqui atrás. A força de atrito, ela roubou 10% nesse caso. Então, aqui, o trabalho realizado pela força de atrito é negativo, ele rouba a energia do sistema.
ok? Agora, o trabalho da força conservativa, não. Tá? E vou mostrar aqui porque que é daqui que sai a fórmula da conservação da energia. Ok? Então, nós estamos no curso superior, e a gente tem que ir um pouquinho além, né? Então, vamos aqui mostrar por que sai daqui. Beleza? Então, vamos lá. Essa equação aqui, ó, aqui, nós podemos escrever aqui. Isso daqui é o seguinte. A variação da energia cinética é igual. Esse trabalho aqui, ele pode ser escrito como menos a variação da energia potencial. Porque, no caso de uma força conservativa, você escreve menos a variação... Opa, escrevi potencial com menos a variação da energia potencial. Menos a variação da energia potencial. E EP. Aí mais o trabalho realizado pela força de atrito. Vou deixar um azinho aqui. Ok? Passa esse termo para o outro lado da igualdade, nós vamos ter o seguinte. Delta é igual ao EC, vou deixar o delta em evidência, mais o EP. Energia cinética mais energia potencial é igual ao trabalho realizado pela força de atrito. Ok? Então aqui, quem que é essa parte aqui? Energia cinética mais energia potencial. Isso daqui é a própria energia mecânica. Então daqui a gente encontra que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho realizado pela força de atrito. Ok? No caso, vamos passar para o outro lado aqui, para a gente obter aquela fórmula da conservação da energia. Então, temos lá a variação da energia cinética, né? Da energia mecânica, variação da energia mecânica, espera um pouquinho, deixa eu apagar aqui, variação da energia mecânica é igual ao trabalho realizado pela força de atrito, ok? Quando a força de atrito, no caso, que a força de atrito é igual a zero, tá? Não tem força de atrito. Força de atrito é igual a zero. Então, o trabalho realizado pela força de atrito é igual a zero. Lembra que o trabalho é igual a força? Olha aqui, ó. Trabalho, né, é igual a força vezes deslocamento. Okay? Só que a força de atrito, nesse caso aqui, é igual a zero. Quando a força de atrito é igual a zero, o trabalho realizado pela força de atrito é igual a zero, porque é força vezes distância. Quando isso acontece, o que acontece com essa fórmula aqui? Vai acontecer o seguinte, que a variação da energia mecânica é igual a zero. O que é essa variação? Delta. É a energia mecânica final menos a energia mecânica inicial é igual a zero. Ou, passo para o outro lado da igualdade, mudo o sinal, energia mecânica final é igual à energia mecânica inicial. Quem que é a energia mecânica? Energia cinética inicial mais a energia potencial inicial é igual à energia cinética final mais a energia potencial final. Ok? Viram de onde saiu a conservação da energia? Então, primeiro eu comecei, não sei se fica mais fácil para alguns, fica mais difícil, né? Mas eu comecei fazendo um exemplo, né? Sempre para mim foi assim que eu aprendi de forma mais rápida. Um exemplo prático. Você faz um exemplo bem simples para a gente entender. Depois a gente demonstra ali o que a gente precisa, tá? Em alguns outros casos a gente demonstra primeiro para depois fazer o exemplo, né? Então, em algumas situações. Então, daqui é que vem, tá? A dedução da conservação da energia. No caso, onde que não, o trabalho da força de atrito é zero. Aí, quando o trabalho da força de atrito não é igual a zero, a variação da energia mecânica vai ser igual ao trabalho realizado pela força de atrito, não é? Então, você vai ter essa situação, ok? Então, vamos lá. Vamos só para a gente entender das duas formas possíveis. Vamos olhar agora com esse outro olhar aqui. Então, vamos pegar aquele mesmo exemplo ali que a gente tem, tá? Que saiu, o objeto sai daqui, né, com uma altura, né, que é uma altura igual a 10, né, o H inicial é igual a 10. Você tem uma massa igual a 1 kg, né, e velocidade inicial
igual a zero, ok? Então vamos colocar esse problema aqui. Aí, o que vai acontecer aqui? Vamos olhar pelo ponto de vista de variação de energia mecânica. Variação da energia mecânica é igual trabalho realizado pela força de atrito. Então, energia mecânica final menos energia mecânica inicial é igual ao trabalho realizado pela força de atrito. Naquele caso ali de 10%, ok? 10%. Então, a energia mecânica final, olhem lá, ficou 90%. O que ele perdeu, né? A energia mecânica inicial era 100. Quanto que deu o trabalho realizado pela força de atrito? 90 menos 100 menos 10. Igual ao trabalho da força de atrito. Então, o trabalho da força de atrito, nesse caso, foi menos 10 Joule. Ok? É negativo. Por quê? O sistema perdeu energia. A força de atrito está fazendo um trabalho de retirar a energia mecânica, né, do sistema ali. Ok? Beleza, pessoal? Tá? Então, depois eu vou passar um questionário para vocês. E essa é a nossa aulinha sobre energia mecânica, nossa aula sobre energia mecânica. Trabalho, conservação. Ok? Até mais, pessoal. Até a próxima aula.